João, a gente ficou devendo aqui uma informação sobre a mudança nas linhas de transporte público de Teresina. Como eu falei, a gente estava com um pequeno probleminha técnico e agora a gente vai colocar aqui novamente essas informações, porque são mudanças que afetam muitas pessoas que moram ali na zona sudeste de Teresina. Vamos acompanhar. Quem mora ou utiliza o transporte público na região sudeste de Teresina precisa redobrar a atenção. 5 linhas de ônibus passaram a operar com um novo trajeto no sentido centro-bairro. Com a evolução da construção do binário, que é composto pela Avenida Noé Mendes e a Rua Pedro Teixeira, interligando a Joaquim Nelson e a Professor Camilo Filho, nós começamos a fazer algumas modificações no transporte em virtude da Pedro Teixeira passar a ser contramão no retorno do centro, né? Então, as linhas que atendem o São Paulo, que são as linhas que vão pela Ponte Alferraz, Shopping, Miguel Rosa e Barão, eles, a partir do cruzamento da Joaquim Nelson com a Noé Mendes, eles seguem o fluxo e acessam a região do São Paulo pelo itinerário anterior que eles já faziam de forma diuturnamente. As mudanças fazem parte do novo sistema binário que deve ser implementado aqui na região. A avenida que nós estamos é a Avenida Pedro Teixeira. Por enquanto, está funcionando nos 2 sentidos. Mas após a conclusão das obras, que já está na fase final, essa avenida vai funcionar em apenas um único sentido, sentido centro de Teresina. Mas os ônibus que circulam por aqui já começam a se adaptar à futura realidade. As linhas com as mudanças são 506 São Paulo via São Cristóvão, 515 São Paulo via Shopping Tribunal de Justiça, 519 São Paulo via Alferraz, 602 São Paulo Miguel Rosa via Anselmo Dias, 702 São Paulo via Barão Rodoviária. Com a conclusão disso tudo, a Prefeitura deve liberar o fluxo completo da Pedro Teixeira, que no momento um trecho dela ainda está impedido de acesso por questões de segurança, e daí então a operacionalização completa vai estar concluída. Nós temos na Noé Mendes 2 cruzamentos semafóricos com 4 tempos, então o motorista, o passageiro, qualquer pessoa que vai passar no local, perde muito tempo para fazer essa travessia. Com essa implementação, nós vamos ter 2 tempos de semáforo que reduz para metade do tempo de espera e você vai ter um fluxo de tráfego melhor, tendo uma via completa com 2 pistas numa direção e no sentido oposto você vai ter outra pista com 2 vias na direção oposta. A orientação é que os usuários fiquem atentos às mudanças. É isso, nós tivemos então essas informações sobre essas mudanças de trânsito, mas falando sobre transporte público, João, a gente tem aqui uma mensagem do Fernando mais cedo, que a gente inclusive já escutou aqui, e que agora é o momento correto para que você responda o Fernando. Fernando, novamente, mande sua mensagem aí para o João Magalhães. Bom dia a todos do Comando Geral, Fernando Bela Vista. A pergunta é para o João Magalhães. João Magalhães, essa questão do transporte aqui de Teresina, ela não deveria ser entrada no meio jurídico, porque já se foi quebrado esse contrato, a questão de ônibus é irregular, não se tem ônibus no final de semana, a população não dá para contar com o transporte coletivo de Teresina. Já poderia ter sido dada a entrada na justiça para se quebrar esse contrato. Bom dia. Bom dia, Fernando. Obrigado pela pergunta. Na verdade, o que ocorre hoje é que assim não há, por parte da prefeitura, interesse em romper esse contrato, porque não há um projeto para substituir o modelo atual, né? É como se a prefeitura olhasse para o transporte público, Vitor, e dissesse, olha, o serviço está ruim, a gente tem consciência de que está ruim, mas não temos hoje condições, nem ideias, nem projetos para melhorar essa prestação de serviço. É bom lembrar que uma melhoria no transporte público de Teresina passa necessariamente pela atração de receitas, pela atração de mais passageiros, né, para o sistema. É aquela velha história, o transporte público de Teresina entrou em colapso, principalmente na época da pandemia. Os usuários acabaram dando seu jeito e agora, para eles retornar ao sistema, o sistema precisa ser eficiente. Só que para o sistema ficar eficiente, Vitor, precisa de investimentos. E aí a gente não fala de pouco dinheiro, né? Por mais que muitas vezes se critiquem o valor do subsídio que a prefeitura repassa às empresas, é um valor que ele não é suficiente para garantir, obviamente, uma mudança geral, né, uma melhoria significativa no transporte público. Então, a gente tem, na realidade, um serviço que é de responsabilidade, que tem que ser
colocado na conta da prefeitura, e uma prefeitura que não apresentou até o momento nenhum modelo, nenhum projeto para garantir, né, a eficiência desse serviço. O que a gente sabe, o que a gente tem acompanhado é essa possibilidade, né, de, por meio de um contrato com o BNDES, de um financiamento do BNDES, o setor de transporte público de Teresina receber até 1 bilhão de investimentos. E isso a médio e longo prazo, não é da noite para o dia. Provavelmente só deve ser efetivado a partir de 2027, pelas informações que a gente tem, e claro, vai ser de forma gradual. Até lá, a prefeitura não tem nenhuma solução, e o que a gente observa é que, infelizmente, não dá para ser otimista em relação a isso, né? O cidadão deu seu jeito, saiu do transporte público, em sua grande maioria, e não vai voltar enquanto o serviço for ineficiente da forma que está. O cidadão, hoje, Vitor, o que se espera, no mínimo, de um transporte coletivo é a previsibilidade, porque do ponto de vista tecnológico é algo tão fácil, que é o cidadão estar em casa e dizer, olha, eu sei onde o meu ônibus está passando, né? Eu sei que ele vai passar na parada de ônibus daqui a 10 minutos, então eu vou para a parada de ônibus só na hora que ele passar, né? Eu também consigo calcular se eu vou chegar atrasado ou não. Nem isso o nosso transporte em Teresina oferece. O cidadão vai para a parada de ônibus e lá ele pode esperar 10 minutos, mas também pode esperar 1 hora, 2 horas, porque não tem nenhuma garantia, né, da previsibilidade desse transporte público. Infelizmente, não dá para ser otimista quando é esse assunto. Mas a pergunta do Fernando é interessante, porque o cidadão deu o seu jeito e muitas vezes a gente até pensa que não, mas é assim mesmo, vamos deixar para lá. Não, é um serviço que precisa voltar a ser prestado com eficiência, e aí isso passa pela cobrança, pela lembrança do poder público, né, ao poder público, de que ele precisa fazer sua parte. É isso, João. De fato, essa situação do sistema de transporte público, ela já é tão debatida, ela já é tão conhecida e já tem os problemas tão reconhecidos também, que a gente não tem mais comentários a serem feitos, a não ser um pedido, uma súplica. Resolvam essa situação, porque a população de Teresina é quem está sofrendo com isso. As pessoas precisam se virar, literalmente, as pessoas precisam se virar para conseguir trabalhar, para conseguir ir para casa, enfim, fazer ali os seus trajetos do cotidiano, do dia a dia. E isso também tem uma ligação direta, João, sempre gosto de tocar nesse assunto. Quando você não tem um sistema de transporte público eficiente, você atinge, claro, o cotidiano das pessoas, assim, a ida em vida dessas pessoas para o trabalho, enfim, para o seu dia a dia, mas também afeta, inclusive, nas opções de lazer dessas pessoas, ou seja, no bem-estar dessas pessoas. Uma pessoa que mora ali na região do Dirceu, que mora na região do bairro Lourival Parente, do bairro Bela Vista, ela não consegue, por exemplo, ir para o Zoobotânico de Teresina, que fica na Zona Leste, porque o transporte público de Teresina é ineficiente. Uma pessoa que vai sair ali do Bela Vista, do Saci, do Parque Piauí, para conseguir chegar até o Zoobotânico de Teresina, você pode ter certeza que ela vai passar 2 dias úteis para conseguir fazer esse trajeto, se depender do transporte público de Teresina. Então, é uma situação que, claro, está no nosso cotidiano, está no nosso dia a dia, é um problema diário, mas também tem diversos outros elementos que apontam para essa problemática do transporte público de Teresina e que, de fato, precisa ter ali uma atenção especial. E aí, Vitor, tem um cálculo que ele é meio perverso se a gente for parar para analisar. Porque imagina se a gente, vamos aqui comparar, fazer um exercício de comparação. Alguém que mora num bairro afastado de Teresina, do centro de Teresina, precisa chegar ao trabalho. Se o transporte público fosse eficiente, vamos supor que ele gastaria 30, 40 minutos para chegar, né, de casa ao trabalho. No modelo hoje, provavelmente ele demora 1h30, né, que é o tempo que ele vai esperar 30, 40 minutos na parada de ônibus e depois fazendo a viagem, né, contando com as dificuldades de trânsito, enfim, que tudo isso contribui. É um cidadão que perde aí por base 1 hora, né, de vida, porque quando você está esperando o ônibus, você não está fazendo outra coisa, você está esperando o ônibus, né? Imagina aí, multiplica pelos 7 dias da semana, pelos 30 dias do mês, o quanto ele não poderia ter de qualidade de vida, de tempo para ficar mais com a sua família, de tempo para ler um livro, de tempo para praticar algum hobby. E aí a gente está falando de algo que impacta, inclusive, na saúde mental das pessoas, porque se as pessoas não têm tempo para fazer o que gostam, né? Perdem tempo esperando o ônibus, ficando do ônibus
ônibus lotado, diminui o seu tempo para o lazer, como você disse, e aí é realmente entre aspas, uma espécie de tragédia, né, social, é um cálculo perverso, porque por conta da ausência de um transporte público eficiente, as pessoas perdem muitas horas de vida, exatamente nesse sentido. É um tempo que poderia ser gasto de uma outra forma, fazendo uma caminhada, se programando para fazer alguma outra coisa, mas ele precisa, né, ficar ali esperando o ônibus, ficando esse tempo, gastando esse tempo excessivo, né, em deslocamento, algo que se a gente tivesse uma mobilidade, um modelo mais eficiente, não precisaria gastar tanto tempo assim.